Imagine uma criança de 9 anos, sorridente, cheia de sonhos. Começou a receber mensagens de um perfil dizendo ser de uma marca famosa. Mas em poucas semanas, tudo mudou. E ninguém percebeu nada. Até que era tarde demais. Olá, eu sou a professora doutora Elisa Krieger, sou psicóloga, sou professora de psicologia e perita forense há mais de 15 anos. E hoje eu vou te contar o que realmente acontece por trás das telas. Como é que esses criminosos agem e como evitar que isso aconteça com as crianças que você ama, que é o mais importante. Mas se eu estou te dizendo que eu trabalho com isso há mais de 15 anos, você já se perguntou por que isso ocorre há tanto tempo e ninguém fez nada? Bem, de vez em quando aparece alguém que faz uma denúncia. Já surgiram inúmeras CPIs, eu mesma já acompanhei pelo menos uma. Novas leis, estatutos, ONGs, organismos de fiscalização, mas o caso continua. Hoje nós vamos falar sobre adultização infantil, mas de uma forma bem mais profunda do que apenas contar que esse ou aquele influencer estão colaborando para que isso aconteça. Você vai descobrir aqui nesse vídeo as redes intrincadas de poder, como muitas famílias se beneficiam disso. Esquemas milionários de comércio de criança através de tráfico internacional e não apenas de troca de fotografia. Crianças que chegam a parar em cativeiros para fazerem programas com adultos e até mesmo prática de rituais de magia. Então vamos começar explicando melhor o que é adultização. Trata-se de uma forma, uma dinâmica onde você leva a criança a ter comportamentos que ainda não são adequados para a idade dela. Ela não tem maturidade cognitiva, emocional, psicológica para dar conta ali de todas aquelas atividades e também não conhece as consequências e muito menos está capacitada para lidar com essas consequências. Portanto, a adultização coloca a criança vários passos lá na frente onde ela ainda não está preparada e isso causa muitos danos psicológicos, emocionais e dos mais variados que você possa imaginar. E como eu disse, não é de hoje que isso acontece. Quando eu iniciei minha pesquisa no mestrado, antes mesmo do meu doutorado, eu estava pesquisando ali, na época existia um MC chamado Kevinho. Tinha também uma garota que tinha esse mesmo comportamento que veio à tona agora, né, nas redes, essa coisa da exposição, da dança sensual, se não me engano se chamava Michelle, eu anotei aqui em algum lugar, tá? E ela não era a única. Nos Estados Unidos existe uma tradição de concurso de Miss infantil. Então se coloca a criança com maquiagem, com joias, com roupas, até mesmo de maiô e salto alto, coisa que não é própria para aquela idade. Então, essa cultura de exploração das crianças, tá? E quando eu falo cultura, eu não estou dizendo que está tudo bem, eu estou dizendo que já é uma coisa que está impregnada na sociedade e que vem causando prejuízo às crianças há décadas, gente. Esse assunto não é novo. Então, existe a observação, né, desses fatos parte da sociedade ou de algum youtuber, né, que com muito boa intenção ali tenta chamar as autoridades a agirem, e isso é muito importante, isso é muito necessário, porém nós precisamos ir mais a fundo, tá? Porque isso é só superfície, gente. Nós realmente precisamos entender como é que isso acontece, e eu não estou falando como apenas é feita ali o compartilhamento das fotografias. O que eu vou trazer para você hoje é bem mais grave, tá? E eu vou te mostrar o que acontece depois que essas fotografias aí são comercializadas, né? Vão parar na Deep Web, coisas do gênero. Se você acha que esse é o único problema, você ainda não viu nada, tá? E vamos entender também como é que funciona o perfil psicológico deste tipo de abusador. Vamos entender também as consequências psicológicas, emocionais e físicas para essas crianças e o mais importante, como é que a gente realmente pode proteger as nossas crianças? Porque simplesmente tirar uma conta ou outra do ar ou endurecer o Instagram não vai resolver. Porque, como eu disse, desde 2010 eu pesquiso isso e mais. Mesmo antes de 2010, isso já acontecia. Então, não adianta a gente apagar um incêndio aqui, apagar um incêndio ali. Nós precisamos agir na origem do problema. E a origem do problema é a psicologia forense, que vai explicar aqui para você. Então eu quero começar te falando, tá, que boa parte das pessoas que se aproveitam aí da inocência dessas crianças passa batido na sociedade. Muita gente, quando ouve falar disso, vem trazendo aquele termo, né, são psicopatas, né? Mas eu quero dar uma dica aqui já para você. E anota essa dica aí no seu celular. Vai lá, junto comigo. Pega o seu celular aí.
Pega porque vai valer a pena isso que eu vou te falar. Se você acha que uma pessoa tem cara de ser um psicopata, que ele é muito estranho, que ele tem um comportamento esquisito, provavelmente ele não é. Eu trabalho com transtorno de personalidade antissocial como perita forense esses anos todos. E eu te digo que o maior perigo que existe nessa área é que é muito difícil identificar esse tipo de agressor, esse tipo de pessoa que se aproveita das crianças, porque eles estão infiltrados em primeiro lugar. Infiltrados nas próprias CPIs, nas próprias ONGs, nos próprios órgãos de proteção à criança. De vez em quando sai um escândalo aí na mídia, você já deve ter ouvido. Eles estão infiltrados em igrejas, em escolas, em academia, escolas de natação e vários outros lugares. Portanto, tratam-se de pessoas, de homens que estão ali acima de qualquer suspeita. Homens de bem, homens de família, homens com um discurso geralmente até muito moralista, que falam dos valores, né, da sociedade, os valores morais, os valores religiosos, né, os valores familiares. Então, gente, o problema é muito mais grave, porque se você acha que o perigo vai ser aquele teu vizinho próximo ali da rua, que anda com um sobretudo preto, não faz a barba, é meio esquisito, tem cara de nerd, você está muito enganada, muito enganado. Então, vamos comigo aqui entender como é que funciona esse submundo para além, né, do mero compartilhamento de fotografias na internet. E o principal, o que é possível fazer para proteger as nossas crianças. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, senta aí, pega uma água, porque o assunto vai ser difícil. Respirou? Até para mim, que sou profissional da área, é difícil falar disso, porque eu também sou mãe, eu também sou avó. Mas estamos aqui para ajudar a sociedade e, de fato, é a informação e a união, a troca, o compartilhamento de informações que é a única força, né, capaz de minimizar esses danos, impedir certas situações e fiscalizar adequadamente. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é que você não precisa apenas se preocupar com o que está acontecendo dentro da sua casa, só com o seu filho, só com a sua filha. Eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que nos ater, né, ao entendimento de que essa coisa tomou uma proporção gigantesca. Então, sim, nós temos responsabilidade com todas as crianças. É importante estar atento aos seus familiares, ao que acontece com as crianças no vizinho, na escola, no parquinho, com os coleguinhas dos seus filhos, até porque isso também pode contaminar e pode acabar resvalando aí na tua própria família. Eu vou começar contando para vocês um caso muito por alto aqui, bem rapidinho, porque num vídeo curto assim não dá tempo, de uma situação que eu atendi há muitos anos atrás em Brasília, onde eu estava fazendo doutorado na época, né, na UNB, na Universidade de Brasília, e fui chamada a atender uma situação, um caso que estava sendo investigado pela Polícia Federal, de um homem realmente, como eu falei aqui para vocês, acima de qualquer suspeita, né? Ele tinha um cargo muito alto no governo, andava muito bem trajado, de terno, gravata, aliança no dedo, né? E uma das vezes ele estava acompanhado da esposa, que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, e este homem, ele tinha um grupo de executivos, né, muito ricos do Brasil inteiro, tá? Que se reuniam, né, uma espécie de um clube, uma fraternidade, se é que dá para usar esse termo absurdo, tá? E eles tinham 2 ou 3 cativeiros de crianças, tá, no norte do Brasil. Você já deve ter ouvido falar, porque não é esse o único caso. Isso é que é muito preocupante, né? Porque aquele cativeiro, esse do qual eu estou falando, ele foi desmanchado pela Polícia Federal. Mas pelo menos uma vez por ano a gente tem aqui no Brasil notícia de mais um outro que acontece. Você já deve ter ouvido falar de um ou mais, ou outros, né? Então, o que acontece? Esses empresários, eles criaram esses lugares, né, que ficam bem isolados, interior do Pará, interior do Amapá, interior, esses lugares de bem difícil acesso, onde eles chegam de aviões particulares, né, naquelas pistas meio clandestinas, que inclusive são usadas, né, para outro tipo, né, de comércio ilegal.
E muitas crianças, elas são raptadas, elas são, às vezes, aliciadas das próprias famílias de baixa renda, né, dessas regiões que não têm muito como manter a sua família, às vezes não tem dinheiro nem para comer, né? E eles mandam pessoas, né, nessas famílias se dizendo líderes religiosos, professores, donos de ONGs e que vão dar uma oportunidade para aquela criança, que aquela criança vai estudar, que aquela criança vai fazer um book fotográfico, que aquela criança não sei o quê, e aquela mãe, às vezes, né, com a melhor das intenções, acaba confiando naquelas pessoas e nunca mais vê o seu filho, né? Em troca, às vezes, de ajuda financeira, até mesmo, gente, de cesta básica, tá? E essas crianças são levadas para esses locais e elas são exploradas, né, para programas com adultos. Tá? Então, é uma coisa pavorosa, né, que acontece há muito tempo e hoje em dia a internet está facilitando muito a ação deles. Por isso esse assunto é difícil, mas ele é muito importante. Fica aqui comigo que você vai entender melhor. Então, normalmente, como é que eles agem? Primeiro tem uma fase ali de observação na internet, né? Ou às vezes ao vivo mesmo, né? Perto de escolas. Eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês de algo bem preocupante, né? Que acontece perto de todos nós e você vai me dizer se você já passou por isso ou não. Mas na internet o monitoramento é feito a partir de perfis abertos, né? De crianças, famílias, né? Como foi já explicitado, né? No vídeo lá do Felca, né? Que postam fotos e vídeos, né, dos seus filhos, ou mesmo, né, crianças que já têm o seu próprio perfil e postam lá, e eles pegam essas fotos, pegam esses vídeos, alteram, tá, com inteligência artificial, né, como vocês já viram, né, nesse escândalo que vem à tona, tá, mas eles não só trocam essas imagens, né, eles vendem. Eles vendem, e esse dinheiro é que financia essas redes internacionais e nacionais, tá? De exploração infantil, de tráfico de crianças que somem, desaparecem, que têm sua vida ceifada, têm órgãos retirados. É realmente algo muito macabro. E o segundo passo é ganhar a confiança dessas crianças e adolescentes. Então, eles se fazem muitas vezes se passarem por adolescentes também, colocam ali um nomezinho, né, um apelido, colocam, lógico, uma fotinho, né, diferente e vão ali conquistando a confiança, vão sendo amigos, fazendo essa criança, esse adolescente, que é vulnerável psiquicamente, por isso que eu digo, eles não têm a capacidade cognitiva e psíquica, né, de perceberem a manipulação e barrarem ali o contato. Então eles começam a abrir suas vidas, a contar do pai, da mãe, da dificuldade com a escola, e com isso eles vão captando informações e monitorando todas as vulnerabilidades emocionais dessa criança para saber como vai manipular e como vai conseguir controlar essa criança ou esse adolescente. Depois, um outro passo é o isolamento. Afastar a criança dos adultos de confiança. E isso pode acontecer por meio ou de promessas ou de ameaças e chantagens. Então, olha, se você não contar para o seu pai, eu vou te mandar um presente, eu vou te mandar um Pix, eu vou te dar aquele iPhone que você queria, olha, eu vou te convidar para uma campanha para você ser influencer de maquiagem infantil. Agora a onda é do skincare infantil. Então, a gente tem cada vez mais crianças e adolescentes se expondo na internet. E às vezes é por ameaça. Se você contar, né, eu sei onde você mora e eu vou contar tudo o que você faz de errado para os seus pais, ou eu vou pegar a sua irmã e vou sumir com ela. Ou mais, chantagens, às vezes, né, financeiras. Sim, crianças às vezes têm acesso à mesada, a seus próprios pequenos bens, né, celular, tablet. Se você não fizer aquilo que eu estou mandando, eu vou atrás de você na escola e vou tomar seu celular, eu vou invadir o seu computador e vou expor tudo que tem no seu computador para os seus amiguinhos da escola. Então a criança, como ela é imatura, como ela não sabe lidar com isso, ela entra em pânico, né, e se isola ali dos pais. E aí, gente, quando chega nesse patamar, já fica muito difícil fazer alguma coisa. Tá? A não ser que esses pais tenham essas informações, né, que eu estou trazendo aqui para vocês e consigam efetivamente interferir nesse processo e quebrar esse ciclo. Mas o que muitos pais e mães não percebem é que o que está por trás, né, desse isolamento da criança viver dentro do quarto, não deixa olhar o celular. Muitos pais acham que isso é rebeldia,
que a criança pode estar sofrendo bullying na escola e sequer imagina o que está por trás, tá? Bom, e aí vem o passo seguinte, né, e final, que é a exploração, né? Pedido de fotos indevidas, pedido de encontros, né, chantagens, né, para que a criança dance ali, que a criança tire a roupa, que a criança grave coisas, ou até mesmo, né, que venha a se encontrar, né, com essa pessoa. E a criança está achando que vai encontrar com um amiguinho de 13 anos, 14 anos, 15 anos. E muitos casos já aconteceram no Brasil em que essa criança, quando chega no local do encontro, sim, às vezes é na porta de casa, coisa que os pais não vão proibir, às vezes é na casa de um amiguinho, tá? Eu vi um caso, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, que a pessoa, né, que fazia isso já tinha monitorado toda a rede de amigos, né, desse garoto, porque ele agia nos jogos online. Isso é uma coisa importante de se falar também, tá? Essa rede de jogos online pode esconder muitos perigos, tá? Assim como esses aplicativos, né, de mensagem tipo Discord, tá? Então, nesse caso que eu tô falando lá do Rio, esse cara, né, que se fazia passar por uma adolescente, ele conseguiu ficar amigo do grupo inteiro e ele acabou sendo chamado para uma festa do pijama na casa de um dos garotos. Entende o que eu quero dizer? É preciso um olhar muito, muito científico, um olhar muito acurado para a gente entender onde é que o perigo mora. Eu já vi isso em vários casos que eu trabalhei e muitas vezes, quando a família percebe, já é tarde demais. E como eu falei para vocês, o perfil desses homens, né, que não se parecem nada com um psicopata, ele é preocupante porque são homens de família, são homens, né, que às vezes são líderes religiosos, né, ou frequentam ali, né, religiões das mais variadas, professores de educação física, enfermeiros, médicos pediatras, treinadores esportivos, vizinhos. Infelizmente, esse tipo de situação aqui no Brasil e no exterior também tem essa característica, né, que são pessoas comuns que, quando você olha, parecem acima de qualquer suspeita. Então, como eu falei para vocês, eu ia trazer uma situação que acontece aqui onde eu moro, tá? Na cidade que eu moro. Eu moro perto de um parque, né? E eu tenho o hábito de caminhar todos os dias. É claro que uma pessoa como eu, que tem a profissão que eu tenho, já vive em sociedade com um olhar diferente, né? E quase todos os dias, o que eu vejo perto desse parque? Seja perto do parquinho mesmo, onde as crianças estão ali brincando, né, nos brinquedos, seja nas imediações do parque, seja no lugar que mães estão com carrinhos de bebê, gente. Presta atenção e agora eu quero que você me diga. Comenta aqui embaixo, tá? Tira um minutinho aí e diz para mim se você já viu essa mesma coisa que eu vejo. A gente chega numa pracinha, num parque, às vezes na saída de uma escola. Saída de escola é mais difícil porque hoje em dia eles colocam, né, tem seguranças ali, tem monitores, mas presta atenção, parquinho e praça, sempre tem um carro parado. Às vezes, gente, é 3 horas da tarde, horário de expediente que todo mundo deveria estar trabalhando. E tem um homem parado dentro de um carro, às vezes com um banco reclinado, às vezes com um celular, e muitas vezes eu já vi, né, homens com o celular, né, apontado ali para crianças. Claro que a gente, a priori, não pode, né, fazer uma acusação, dizer, né, ir lá, deixa eu ver se você está filmando, se você está fotografando, né, mas isso é muito comum. Homens em motocicletas, parados perto de lugares onde crianças estão praticando esporte, jogando vôlei, jogando futebol, tá, de bicicleta. Você já reparou isso? Vamos começar a reparar a partir de hoje? Escreve aqui para mim, eu quero saber se você já reparou isso. Uma outra coisa que é muito preocupante, desculpa eu ter que te dar essa notícia, mas são as festas infantis. Vamos tomar outro gole d'água? Toma um gole d'água aí para você se acalmar também, porque eu falei que essa conversa ia ser difícil. Olha, claro que nas festas infantis, sejam elas em escola é pior, tá, gente? Porque é muita gente ali ao mesmo tempo, tá? Quando é na sua casa, você tem um controle maior, mas mesmo assim, sabe por quê? Porque você pode controlar o tipo de convidado, né, que você chama, mas você não sabe realmente quem ele é, quais são as intenções. Como eu disse para você, é muito difícil para uma pessoa leiga perceber um perfil psicológico, né, um perfil perverso por trás ali de um tio, um cunhado, um amigo da família.
um faz tudo que está ajudando a pregar balões, tá? E isso também é muito comum. Então, eles ficam por ali, né? Todo mundo hoje em dia vive o quê, gente? Com esse celular na mão, né? E tá sempre ali olhando e gravando áudio e fazendo videochamada. E como é que você fiscaliza quem tá fotografando ou filmando o quê? E aí, a outra coisa que me preocupa é que a gente tem visto nas festas infantis meninas, principalmente, fazendo performances, né? Por isso que eu digo, não é só rede social, gente. Se o vilão da história fosse só rede social, tava mais fácil de resolver, sabe? Então, tem mães, pais fazendo festa, né, de maquiagem para a filha de 10 anos. Então, você chega lá na festa, tem ali aquelas penteadeiras, né, aqueles camarins para as meninas, né, se maquiarem. E daí tem dancinha sensual da Anitta. Eu não estou criticando a Anitta, tá? Dancinha sensual, seja lá do que for, da boquinha da garrafa, e sempre tem um marmanjo escondidinho ali, quietinho, atrás de uma pilastra, sentadinho, discreto num canto, filmando tudo. Você já percebeu isso? Me conta. Eu quero saber se você está de olho, né? Se você está entendendo o tamanho do problema. Então, gente, isso é muito complicado, sabe? Porque isso também é utilizado não só para alterar essas imagens, tá? E comercializar e com esse dinheiro, né? Sustentar essa rede aí de tráfico e de exploração, tá? Mas também, às vezes, né? Para monitorar ali o comportamento da família, a rotina. E sim, a gente tem muitos casos de sequestro. É só você dar uma busca aí no Google, assim que terminar esse vídeo, você vai lá pesquisar, depois você vem aqui e me conta o que você achou. A quantidade de crianças desaparecidas no Brasil é assustador. E aí, mesmo que algo não tão grave aconteça, crianças que passam por esse tipo de situação, né, que estão sendo adultizadas, né, que têm livre acesso à internet, que se exibem na internet, que com 8, 10 anos estão tendo um comportamento, né, sensualizado de adulto, que são alvo, né, desse interesse, né, de adulto, vem a desenvolver uma série de sintomas também, tá? Então, o risco não é só a criança sumir, não é só a criança ser extorquida, não é só... Não, porque tem também os danos psicológicos e esses são terríveis e de longa duração. A criança pode desenvolver um grande sentimento de culpa, de vergonha, depressão, ansiedade, roer unha, ter toque, ter tique nervoso, fobia social, bulimia, transtornos alimentares, perda da autoconfiança, isolamento, né, social muito grande, isolamento da família também, dificuldades no próprio desenvolvimento da personalidade, né, do seu aprendizado, regressão, né, voltar a fazer xixi na cama, comportamento sexualizado precoce, e eu não preciso nem dizer para vocês qual é a consequência de um comportamento sexualizado precoce, né, para crianças. Isso pode ir desde um desenvolvimento anormal da personalidade até, né, a criança se crescer ali um pouco no início da adolescência, né, já começar ali as suas relações e, obviamente, estar exposta a frustrações amorosas, sentimentais, a pegar doenças, a engravidar e uma série de coisas, né, e mesmo ser usada. E essas feridas emocionais, elas não somem sozinha e não somem rápido. Sem apoio especializado, elas podem durar a vida inteira e contaminarem completamente a vida adulta de uma pessoa que nunca vai conseguir ter paz na sua vida. Muito bem, mas e o que a gente pode fazer para tentar prevenir, né, e evitar que esse tipo de coisa aconteça? A primeira coisa é que nós precisamos mobilizar, né, certos nichos da sociedade, como pais, mães, né, as famílias, os professores, né, e psicólogos, tá? Para que eles treinem o seu olhar, para que eles tenham o conhecimento técnico do que procurar, né, do que fazer, de como agir, de como intervir, tá? Então é necessário monitorar as redes sociais com ética, monitorar as redes, monitorar celular, né, monitorar acesso a telas, tá? Monitorar as atividades, as festinhas, as amizades. Gente, nos dias de hoje, deixar uma criança dormir na casa dos amiguinhos, eu classifico como comportamento de alto risco. De verdade, porque você não sabe quem é o outro amiguinho que vai estar lá, né? Se vai ter um amigo da família lá, ou mesmo alguém da família, né? O tio, o pai, o padrasto, você sabe lá qual é o perfil psicológico dessa pessoa. Como eu já te disse, não vem escrito aqui na testa. E você vai deixar seu filho, sua filha ser exposto a estar lá dormindo, né? De uma forma vulnerável e ter um adulto que acessa ela livremente?
é muito arriscado. Depois, criar regras claras para o uso de tecnologia. Hoje em dia a gente tem controle parental, controle de acesso, monitoração, geolocalização, um monte de instrumentos, tá? Que os pais, as famílias, os professores podem implementar para garantir a segurança dessas crianças. E claro, ter conversas claras sobre o risco, de acordo com a idade de cada um. Tentar explicar ali o porquê que você está tendo aquele cuidado, porque não é uma restrição, uma proibição, não é que você está tirando algo, né, que aquela criança gosta, né, por maldade ou por punição, e sim por proteção, por amor. É importante também saber como conversar com as crianças e explicar para elas, na linguagem que cada idade consiga, né, ali compreender por que você está agindo dessa forma e a importância dele seguir essas regras. E claro, começar a reconhecer os sinais de alerta, que são muitos, né? Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Então, tem uma série de coisas, tá? Que a gente que trabalha na área sabe que a gente deve, ficar de olho e quando aquilo acontece, já liga as nossas anteninhas. Imagine o que é ter uma pessoa como eu na família, não é? A louca, paranoica, que eu sou da teoria da conspiração, etc e tal. Mas as crianças da minha família estão a salvo, né? Durante um tempo eles olhavam assim para mim e diziam, não vai botar, eu não deixo botar a foto da minha neta de biquíni, minha netinha tem 8 anos, na internet. Mas a minha filha já tem toda a compreensão, né, disso, né? E ela também jamais faria isso. Mas eu sou a maluca que quando vejo amigas minhas, né, postarem foto de bebê, tá? Só de fraldinha, eu digo, amiga, tira isso daí agora. Tá? Então, é preciso conhecer tudo, tá? O que a gente conhece, para que vocês possam colocar isso em prática e fazerem, né, essa fiscalização, essa proteção de uma forma mais eficaz. Eu vi um exemplo hoje, aqui, falando de internet de um colégio, uma rede de colégio bem grande aqui no Brasil, tá, gente? Não vou citar nomes porque fica feio. Hoje, né? Hoje é dia, eu tô conversando com vocês, olha aqui no calendário, dia 15 de agosto, tá? Uma sexta-feira, plena polêmica, né, no Brasil inteiro sobre a adultização, sobre a prisão do influencer Igor, sobre o vídeo do Felca e essa grande rede, né, escolar aqui do Brasil, posta um rios lá com alguns alunos, todos com a camiseta, com o nome bem grande do colégio, porque é bem grande o nome desse colégio, né? Em letras assim bem gritantes, né? Se você gosta de estudar aqui, faz uma dancinha em homenagem ao colégio. As crianças tudo desse tamaninho, rebolando. Isso faz o quê, gente? Será que, né? Não só sou eu que estou vendo. Então, veja, tem situações que as pessoas fazem sem maldade nenhuma, mas coloca as crianças em risco, entende? Ainda mais porque sabe onde é que a criança estuda e tem fácil acesso ali, tá? Então, é muito complicado, são muitas coisas, são muitos detalhes, tá? Que eu tenho, né, de conhecimento, né, desses anos todos de experiência, né? E que a gente precisa compartilhar para poder, de fato, ajudar a que esse problema diminua e, de preferência, seja extinto. Mas tem uma outra coisa aqui que a gente precisa refletir também, né? Que corre ali em paralelo com esse assunto que a gente está tratando. Por que será que está tão difícil hoje em dia para pais, mães e educadores colocarem limites nas crianças? Né? Por que pais e mães se sentem mal de fiscalizar o celular, ou de tomar um computador, ou de estipular tempo de tela, ou de colocar um controle parental? Tem pai e mãe que não consegue, a criança domina os pais. Quero saber de você. Você conhece alguém aí na sua família, na escola do seu filho, entre os colegas, que a criança é que manda nos pais? A gente em psicologia chama isso de infantolatria, né? É a criança que manda. Mas eu te pergunto, a criança tem capacidade, né? Tem maturidade para tomar decisões financeiras? Eu conheço famílias que escolhem o destino de férias a partir do que crianças de 4 anos desejam, né? Eles nem sabem quanto custam umas férias, né? Mas isso é o menor dos problemas, porque quero falar aqui, se a criança ela conhece o risco de estar na internet, ela saberia o que fazer se ela fosse sequestrada? Não, né, gente? Portanto, ela não pode tomar essa decisão sozinha, percebe? E essa vigilância, ela é protetiva, ela não é coercitiva, né? Não é uma punição para a criança. Então, me conta aí, né? Você conhece, né, pais e mães que ali as crianças fazem o que querem com pai e mãe? Isso é um problema, porque isso vai dificultar que os pais façam aí, né, todo esse cuidado necessário. E a outra coisa que eu quero saber, e que foi assunto, né, essa semana aqui no Brasil, é se você conhece pais e mães
que expõe os filhos e fala, não tá nem aí, isso é besteira. Olha, deixa eu dar um aviso para vocês. Chega aqui pertinho de mim. Vem cá, pertinho, segredinho profissional que eu vou compartilhar contigo. Eu tenho uma notícia difícil, dentre tantas, né, que eu já trouxe aqui hoje. Isso pode acontecer por 2 motivos. Pode acontecer por total alienação, a pessoa nem imagina os riscos. Bom, menos mal. Ou não, né? Porque está colocando a criança em risco da mesma forma, percebe? E pode acontecer porque são lenientes, né? Então, como a gente viu aí nesses vídeos, né, que bombaram aí na internet, tem pai e mãe, né, que gosta de expor as crianças e tem alguns que ganham até dinheiro com seus filhos, tá? Então, é importante que você também fique atento ao seu redor, na sua família, com os seus amigos, na escola dos seus filhos, porque se é da tua família também, né, é tua obrigação, né, de estar atento, de alertar, às vezes até de fazer uma denúncia anônima, por que não? Gente, gravem esse número, tá? Disque 100, tá? Todo mundo tem que saber esse número de cor, tá bom? Precisamos proteger nossas crianças, tá? Como se é na escola, se é no vizinho, esse comportamento de risco, né, de exposição, né, da criança, do amiguinho do seu filho, pode resvalar no seu filho. Seu filho, como eu citei, a tal festa do pijama lá, que é o cara que estava monitorando o grupo inteiro na internet. Então, tá todo mundo em risco, percebe? Então, grava uma coisa. Prevenção é proteção. Não é controle excessivo, tá? Não é uma vigilância, não é punição. Isso precisa ficar claro. Bem, eu já me estendi muito aqui, você deve estar cansado, cansada, tenso e tensa, e infelizmente eu não consigo compartilhar aqui tudo que eu sei, né, num vídeo, senão nós ficaríamos aqui, né, numa live de 5 dias, 6 dias, 7 dias, porque é muita coisa que eu tenho, né, para contar para vocês de todas essas pesquisas em que eu atuei, todos os casos em que eu já trabalhei. Eu tenho vários casos, né, que eu inclusive já publiquei em congressos nacionais, internacionais, de casos que envolvem, né, esse tipo de assunto. Então, é muita coisa, tá, que não cabe num vídeo aqui. Mas essa conversa é muito importante, não pode ficar para depois, entende? Eu acho que agora você entendeu o tamanho, né, do problema, o tamanho da nossa responsabilidade. Portanto, simplesmente olhar a rede social do seu filho ou denunciar um influencer não vai resolver muita coisa. Tem muito que nós podemos fazer. Essa conversa é importante, indispensável. E cada dia sem essa conversa é um dia a mais de vulnerabilidade para as crianças. Eu sei que esse assunto é difícil, mas é meu papel como professora, como psicóloga, que a gente entenda, né, que a gente não pode só engajar um vídeo, que a gente não pode só compartilhar ali uma coisa na internet, denunciar um perfil, tá? Como se isso fosse resolver tudo. As leis duras são necessárias, que bom que o Brasil está se mexendo para isso, mas você entendeu o alcance do problema e que só leis não vão resolver? A prevenção, a fiscalização começa aqui, ó, gente, é dentro de casa, é nas escolas, é na família, tá? E às vezes, mesmo que a gente tenha uma regulação ali na internet e tudo mais, a gente não consegue resolver esse problema só com esse tipo de atitude. Portanto, o papel de solucionar isso, de minimizar isso, né, de proteger a infância, não é só dos políticos, de pessoas famosas, tá? É nosso, é meu, é seu, é das nossas famílias, é dos nossos amigos, onde a gente precisa compartilhar esse cuidado. E o meu papel é orientar pais, famílias, educadores, psicólogos, porque eu sou professora de psicologia e vejo muitos alunos ainda despreparados para lidarem com esse tema. Então, eu juntei todo o meu material de pesquisa, tá? Desses 15 anos, com muita coisa. Tenho videoaulas, artigos científicos, estatísticas, casos, né? Que eu já publiquei, onde eu falo mais detalhadamente. Aqui eu falei muito rapidamente. Tudo isso para compartilhar com vocês, com a intenção de que isso vire aí um material realmente útil para que a gente possa combater e prevenir esses casos. E nele eu me aprofundo sobre como identificar esses sinais, como prevenir, que estratégias a gente pode usar, como é a dinâmica, né, de atuação deles, né, para que a gente possa sempre estar um passo à frente e evitar que isso aconteça. E criar um ambiente de proteção. A prevenção só funciona com informações completas e aprofundadas. E nós precisamos agir hoje para garantir uma manhã de segurança.
Então eu reuni todo esse material e eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição desse vídeo. Eu fiz um compilado, tá tudo numa linguagem muito acessível, você não precisa ser acadêmico, não precisa ser um perito, não precisa ser um professor, ser uma psicóloga. Qualquer pai, qualquer mãe vai conseguir entender tudo que tem ali. São informações muito importantes, é bastante coisa, tá? Que eu reuni e eu estou disponibilizando esse material para quem tem interesse de realmente investir em cuidar da proteção infantil. Eu espero que você saia desse vídeo não só preocupado ou preocupada, mas comprometido, comprometida, que você tenha entendido a verdadeira dimensão, né, do problema, não só para ficar chateada, preocupada, mas que seja uma tomada de ação de todos nós. Nós não podemos deixar na mão de um deputado ou de um influencer o futuro das crianças do Brasil. Sim, eles fazem um trabalho muito importante, mas como você viu, o trabalho mais importante, ele precisa ser feito dentro de casa, que é onde tudo isso começa. Fora que eu já falei para você que se há mais de 15 anos isso já existe, porque há 15 anos eu estou estudando isso e eu trouxe para você que nós temos lideranças políticas, lideranças religiosas que estão envolvidas nessa situação e por isso muitas vezes agora você está entendendo por que certos projetos, certas regulamentações não vão adiante. Entendeu, né? Pois é, esse é o pulo do gato. Então é isso, pessoal. Eu espero que realmente eu possa contar com vocês, que as crianças do Brasil possam contar com vocês e que a gente possa juntos, né, compartilhar muita informação e trabalhar por uma infância mais segura e mais feliz. Tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço a pais, mães, psicólogos, professores e eu espero que juntos a gente possa realmente empreender uma luta cujo final vai ser a vitória. As nossas crianças merecem viver em paz. Até o nosso próximo vídeo.